Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E Bolsonaro está entrando realmente em desespero. Ele começou a atacar o STF, acabou de atacar o Lula, acusou o Lula de ligação com organização criminosa, disse que os ministros do TSE que estão para condená-lo são todos parciais, e a situação dele se agravou muito na semana que finda. Nós vamos ver isso, mas vamos ver também o canto da sereia de Bolsonaro, ou seja, o último canto, o canto do cisne, na verdade, né? É a expressão que o cisne canta antes de morrer. E a morte política de Bolsonaro não é o pior. A cassação decreta a morte política dele. Uma pesquisa do Instituto Quest, divulgada ainda hoje, mostra que Bolsonaro, ao contrário do que diz o Valdemar Costa Neto, os aliados todos de Bolsonaro, os filhos, o Bolsonaro não é um grande cabo eleitoral. Ele dá votos para quem ele apoia, dá em torno de 30% dos votos, mas tira mais de 40% dos votos de quem recebe o apoio dele. Então ele é melhor como inimigo do que como aliado, porque Bolsonaro apoiar alguém consegue 30% a mais de apoio para essa pessoa, mas consegue também tirar 40% do apoio a essa pessoa. Então o saldo é negativo. E tudo isso agora chega a um ponto em que realmente o Bolsonaro deve ser preso, muito provavelmente a expectativa é que ele seja preso até o fim do ano. Por quê? Porque ele está sofrendo uma espécie de delação, que você vai entender agora com tudo que eu vou mostrar aqui. Então, sem mais delongas, sem perder muito tempo, vamos para o que interessa, para algumas matérias extremamente eloquentes e que mostram que a situação desse sujeito está caminhando para onde sempre se previu aqui que caminharia, por uma simples razão, porque a quantidade de provas e de crimes cometidos é extraordinária. Eu acompanho a política brasileira desde 1973, minha amiga, meu amigo. Quando eu era um adolescente, eu me encantei pela política e comecei a ler sobre política no jornal Estado de São Paulo, lá em meados dos anos 1970. Eu já estou chegando aqui aos 64, a gente tem uma experiência de vida, né? E na política passei a vida acompanhando. Eu nunca vi alguém com tanto crime cometido quanto o Bolsonaro, e nunca vi alguém que produz tanta prova contra si mesmo quanto o Bolsonaro. Vamos ver então o que eu tenho para apresentar. Bom, começamos com o desespero, né? O Bolsonaro insinua a ligação de Lula com facção criminosa para rebater o TSE. O ex-presidente fez a afirmação em Porto Alegre ao comentar sobre o julgamento no TSE que pode torná-lo inelegível. O Bolsonaro insinuou ontem que Lula tem ligação com uma facção criminosa sem apresentar provas para rebater as acusações da qual é alvo no TSE. E isso mostra realmente um destempero da parte dele, porque de que adianta, mesmo que fosse verdade essa calúnia contra o Lula, mesmo que ela fosse verdadeira, isso não mudaria a situação penal dele, não é? Como se não bastasse, o Bolsonaro, ele diz esperar pedido de vista do ministro Raul Araújo na ação do TSE, o que paralisaria o processo. Com isso, ele complica muito a vida desse ministro. Ele está dando uma demonstração de que ele manda nesse ministro, não é? E isso realmente vai complicar a vida dele, até porque o Alexandre Moraes conversou com esse Raul Araújo e com o Nunes Marques,
que são 2 dos 7 ministros do TSE que tendiam a votar a favor de Bolsonaro, devem votar a favor de Bolsonaro, porém, eles se comprometeram com Alexandre de Moraes a não paralisar o julgamento. Essa fala de Bolsonaro complica sobremaneira a vida desses ministros, até, inclusive, levanta suspeitas sobre eles. E a Polícia Federal acha o mapa da mina no celular de Marcos Duval. O que se diz é que é prova contra Bolsonaro na veia. O Marcos Duval pediu licença do mandato nesta semana por 115 dias. Ele é uma espécie de Daniel Silveira no Senado, deve apodrecer na cadeia, como está acontecendo com o Silveira, e a PF diz que a piora na saúde dele está diretamente ligada ao vasto e comprometedor material encontrado no celular dele. Há de tudo no aparelho. Sabe o que quer dizer que há de tudo? A prova contra Bolsonaro. Isso já está incendiando Brasília, essa versão. E, como se não bastasse para ele, a conta dele em dólar nos Estados Unidos foi suspensa após a operação da Polícia Federal. 135 mil dólares. E agora há uma caça de busca de mais contas fora do Brasil que o Bolsonaro não declarou à Justiça Eleitoral. Mas não para por aí. O Alexandre de Moraes assumiu, como foi dito hoje pela manhã, no Primeiras Notícias, o Alexandre de Moraes assumiu nova investigação sobre o caixa paralelo de Bolsonaro, que era fornido por dinheiro público para gastos que ele não poderia fazer. Além de tudo, muita corrupção pequena contra o Bolsonaro, né? O Alexandre de Moraes acolheu o pedido da PF e chamou para ele uma nova investigação do Ministério Público Federal sobre o caixa paralelo operado por Mauro Cid no Planalto, esse ajudante de ordens pagava contas da primeira-dama, pagava vários gastos que não poderiam ser pagos com dinheiro do governo, e ele usou dinheiro dos seus impostos para esses gastos, e isso ficou provado através do celular de Mauro Cid. Quer dizer, esses celulares de Mauro Cid e de Marcos Duval formam uma espécie de delação, mas tem mais. Veja só, os golpistas começaram a confessar. Golpista preso em 8 de janeiro afirmou que os líderes do acampamento planejavam ataques à bomba. Eles planejavam ataques à bomba contra Brasília, alvos em Brasília, né, os palácios e tal. E essa acusação é muito grave porque ela envolve Bolsonaro. Então os detalhes disso vão aparecer nos próximos dias. Presos no 8 de janeiro também admitiram à polícia intenção de dar golpe. Outra acusação que pega na veia Bolsonaro. Eles estão acusando que iam dar golpe para colocar o Bolsonaro para deixar o Bolsonaro no cargo. Eles estão confessando que iam jogar bomba, iam tentar um golpe para manter o Bolsonaro no cargo. Então isso é uma delação contra o Bolsonaro. Mas não é só. Eles, além de planejarem ataques à bomba, eles estão fazendo várias confissões. E o apoio do Bolsonaro a um presidenciável, como eu falei, tem resultado negativo. Ele aumenta a chance de 33% dos eleitores votarem nele, mas provoca rejeição em 41% do eleitorado. Então ele está perdendo esse ativo também. E por fim, além de Bolsonaro, o TSE mira os filhos e os aliados do Bolsonaro, que também devem ficar inelegíveis. Ou seja, a situação dele é dramática e muitos estão prevendo a prisão de Bolsonaro no segundo semestre, por conta de que no STF, o primeiro caso importante dele que for julgado
deve ser ainda neste ano. Ele vai virar réu e deve ter um dos casos julgados, muito provavelmente referente aos atos de 8 de janeiro. Então, a tentativa de golpe de 8 de janeiro pode botar Bolsonaro na cadeia ainda esse ano. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.